Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Confesso que estou emocionado e os meus óculos estão embaçados. Mas glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, não é verdade? Quantos estão felizes com o Senhor? Digam amém. Também estou muito feliz com o Senhor, muito feliz por essa oportunidade. Há um tempo atrás, essa palavra veio ao meu coração durante uma das nossas aulas no Seminário Intimidade aqui da igreja. Quem não fez ainda, quem não está participando, está perdendo, viu? Porque toda terça-feira, né, minha irmã Flávia? Os irmãos que fazem parte aí do Instituto IB, toda terça-feira tem sido um divisor de águas, né, pastora Neuza? Ontem não foi diferente, né? Falamos sobre oração, como Deus tem falado poderosamente. Os irmãos que quiserem fazer, está aqui, ó, no telão. Os irmãos podem procurar o pastor Luciano, que é o coordenador do curso, ou o presbítero Jorge, que ele vai dar todas as instruções necessárias aí para vocês poderem participar. Irmãos, é uma benção, uma benção. Creio que é um divisor de águas em nossas vidas. Amém? Estou muito feliz por estar aqui essa noite. Estou emocionado. Ai, glória a Deus. A palavra que Deus me deu esse coração, me deu para nós estarmos compartilhando com os irmãos, está aqui na tela. Quando o até que de Deus atrai o de repente. Você pode repetir comigo? Quando o até que de Deus atrai o de repente. Mais uma vez. Quando o até que de Deus atrai o de repente. Glória a Deus. Quando eu fiz essa arte ontem, mandei para o Jorge, é exatamente aquilo que Deus colocou em meu coração e que nós estaremos ministrando aqui essa noite. O até que de Deus, ele vem simbolizar justamente o tempo, o processo, aquilo pelo qual nós vivemos na expectativa, pastor Adilson, daquilo que Deus tem preparado já para todos nós. Deus tem um plano, uma promessa para cada um de vocês aqui essa noite. Mas às vezes esse processo, Cláudio, demora. Às vezes aquilo que esperamos que seja rápido não é. Por que não vai ser? Por que não é? Porque Deus é quem cuida de cada detalhe em nossas vidas. E aí quando esse detalhe, quando essa forja, quando aquilo que Deus preparou, quando você está apto a receber, no tempo certo, no momento certo, aprovado após o processo, o de repente de Deus acontece. E aí é onde que o impossível se torna possível, onde o natural se transforma no sobrenatural, aonde que nós entendemos que Deus é Deus em nossas vidas. Quero ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, no verso 49, diz assim a palavra de Deus: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou ler novamente numa outra versão, que diz assim: Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Obrigado, Jorge. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Irmãos, esse versículo é poderoso.
Toda a palavra de Deus é poderosa para as nossas vidas. Mas esse versículo ele tem algo muito especial para nossas vidas, porque ele foi falado por Jesus. Lá no tempo em que Jesus estava ressuscitado, e os discípulos dispersos, sem saber o que poderia estar acontecendo, sem saber o que aconteceria no posterior a tudo aquilo que eles viveram. E Jesus se mostra para eles e fala para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem. A Bíblia, ela vem recheada de orientações, pastora Beth, de direcionamentos, de ordens que o Senhor nos dá. Para quê? Para que nós venhamos a viver tudo aquilo, minha irmã, que Deus já tem preparado para nossas vidas. Agora, o problema é quando nós não entendemos aquilo que Deus tem. Quando nós queremos nos precipitar, quando nós nos distraímos, ou quando nós queremos fazer antes daquilo que Deus preparou. Esse é o grande problema. Deus ele fala nesse versículo aos discípulos: fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Eu aprendo nessa palavra que Deus ele vai tratar conosco de 3 formas. A primeira é o ficai de Deus. Essa é a primeira, o ficar de Deus. Deus ele vai nos mostrar na palavra o tanto de ordens e de direções que ele vai dar aos seus, como por exemplo Abraão. Ele vira para Abraão e vai falar para Abraão: Abraão, sai da sua terra, não é isso? Ele vai falar para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Ele vai falar para os discípulos: ficai em Jerusalém. E os discípulos eles ficam meio que sem entender isso tudo. E Jesus, lá em Atos 1:14, vai repetir para esses mesmos discípulos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Por quê? Por que, Léo, permanecer em Jerusalém? Porque Jerusalém, irmãos, é o local da promessa. Porque Jerusalém é o lugar onde que Deus falará contigo. Porque Jerusalém vai tipificar o seu quarto, o lugar secreto. Jerusalém aqui vai tipificar a igreja, o lugar que Deus separou para você, para falar com você. Então, fiquem em Jerusalém, não saiam. Não saiam de Jerusalém. Não saiam. Por quê? Porque Deus está trabalhando no processo, Roberto. Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele está moldando o nosso caráter. A pastora aqui no ofertório disse algo poderoso. Os que estão aqui são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas Deus tem separado um povo. Deus tem separado um povo forte, lapidado, um povo vencedor, um povo que haja o que houver, irá resistir a tudo. Por quê? Porque Deus tem separado esse povo que está aqui. Você é esse povo. Você pode virar para o seu irmão e dizer: você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. A segunda parte que eu vejo nesse versículo é o até que de Deus. E é interessante que Jesus vai falar para os discípulos: ficai em Jerusalém até que, ou seja, algo vai acontecer até que. Deus tem nos chamado, irmãos, para nós vivermos todas as suas promessas. E nesse tempo de processo, nesse tempo em que nós vivemos antes da promessa chegar, Deus está lapidando todos nós, está forjando o nosso caráter.
Hoje você é alguém que ora mais. Você é alguém hoje mais fervoroso, Paulo. Você é alguém que louva mais. Você é alguém mais espiritual. Deus está forjando em nós um caráter irrepreensível. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que nós temos que fazer é permanecer. O que nós temos que fazer é nos manter até que. E a palavra vai nos mostrar e vai nos ensinar um povo que não entendeu isso, pastor Adilson. O povo hebreu tinha uma promessa. Ele sai do Egito e o local da promessa ficava a alguns dias de distância. Mas o povo, ele demorou 40 anos para chegar na terra da promessa. Por que isso aconteceu? Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo do processo, no tempo do até que de Deus, nós precisamos ter o entendimento, pastora Neuza, que Deus, Ele está trabalhando em nossa fidelidade. Quantos são fiéis ao Senhor aqui essa noite? Levanta a mão assim. E aí aquele povo que precisava somente seguir uma linha reta, ele murmura, ele reclama, ele quer olhar para trás, ele sente saudade do tempo da escravidão. Irmãos, todas as vezes que nós murmuramos no tempo do processo, nós estaremos dando mais uma voltinha nesse processo. Vocês já repararam algumas vezes que nós pensamos assim: eu já passei por aqui, isso já aconteceu comigo, não é verdade? Esse é o tempo do processo, em que algo aconteceu que você não conseguiu romper. Você não conseguiu romper aquela parte. Por quê? Porque não foi aprovado nesse caminho. Mas Deus me trouxe aqui hoje. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Deus me trouxe aqui hoje, porque hoje Deus está quebrando esse ciclo de deserto e te colocando em uma linha reta para você chegar mais rápido à sua promessa. Glória a Deus. Irmãos, fiquem firmes, permaneçam firmes. Porque o até que de Deus é um período de tempo. Ah, Léo, mas eu estou passando por um deserto. Irmãos, deserto é um local pedagógico. Nós aprendemos. Outro dia eu ouvi o irmão dizer: estou passando por um deserto, olha, o que eu vou receber será grande. Irmãos, deserto, Deus está te ensinando. Deus está cuidando de você. Deus está dizendo para você: permaneça firme. Vai firme, sem reclamar, sem murmurar, porque é um local de passagem, não é local de ficar, é um local de passar, e do outro lado, a promessa está lá esperando por todos nós. O problema é que às vezes nós não entendemos isso, e queremos resolver de qualquer forma, e aí, murmuramos, reclamamos, é porque está demorando. Não está demorando, irmãos. Deus está caprichando. Deus está caprichando, irmãos. E não é diferente aqui para a nossa igreja. Glória a Deus. Deus está caprichando aqui nessa igreja. Deus está caprichando um tempo novo aqui nessa igreja. Se preparem liderança, se preparem pastores dessa igreja, porque Deus está caprichando. Deus está caprichando. Estamos passando por um tempo de aprendizado, um tempo de amadurecimento, um tempo, uma passagem. Porque Deus fará grandes coisas nesse lugar. Eu lembro, irmãos, de determinado tempo na minha vida, em que Deus, Ele tinha uma
Ele enviou uma pessoa para prometer algo para mim e para minha esposa. E a promessa, ela vinha da seguinte forma, presta atenção. A promessa vinha assim: vocês se casarão, formarão uma família e servirão a Deus. Eu falei, uau, que tremendo. Isso foi uma pessoa que falou para Michele. Ela guardou isso com ela e só revelou para mim quando eu pedi ela em casamento. Quando eu falei com ela assim, vamos casar? Aí ela foi, olha, lembra daquela irmã? Pois é. Ela me falou assim, assim, assado. Então, a primeira parte da promessa, pastora Cris, estava findada. Vocês se casarão. Logo depois veio os nossos filhos, formarão uma família. E faltava uma parte: servirão a Deus. E aí Deus começa um processo na minha vida. Eu nunca contei isso aqui para vocês. Deus começa um processo na minha vida, Rafa. 2001, eu trabalhava como militar, trabalhava aqui na cidade de Niterói. E de repente, um escândalo acontece na segurança pública. Vários policiais são presos. Jornais, televisão, internet, o meu rosto estampado para tudo quanto é lugar. Com o seguinte descritivo: envolvido em um escândalo de suborno, de roubo. E aí aquele momento, acredito, para mim foi um dos piores momentos da minha vida. Porque eu sabia que eu não estava envolvido. O problema é que pegaram um monte de gente para apurar, para saber quem estava envolvido. E aí eu me vi preso num local, numa cela, e ali foram os momentos mais difíceis da minha história, pastor. Preso e encarcerado. E eu ficava lá sem saber do dia de amanhã, sem saber do que ia acontecer. Isso foi no final de 2021. E aí algumas pessoas, 2001. E aí algumas pessoas falavam assim: ah, eu tô tranquilo, porque 2001, lá para 2005, eu vou estar de volta nas ruas, está tudo certo. E eu falava assim: não, eu não quero isso para mim. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não tenho esse problema. Por que eu vou? Eu não quero ficar preso. E aí, irmãos, naquele lugar eu conheci um pastor dentro da prisão militar, dentro daquela prisão. E ele virou para mim, pastor Gilson, e falou assim: você crê que Deus pode nos tirar daqui? Eu falei: eu creio. Se você crê, vem comigo na minha fé, porque eu vou te mostrar o Deus poderoso que eu sirvo. Aquele homem, assim como eu, ele foi também escolhido para estar naquele momento, naquele local, sem ter culpa, sem estar envolvido. Mas ele também foi escolhido para lá, e ele sabia exatamente que Deus tinha um propósito para ele ali. Eram 22 homens que estavam confinados, 22 homens. E nisso, ele começa a falar comigo de Jesus, e começa a falar comigo de Jesus. E eu lembro da primeira música que eu ouvi, que foi uma música que fala assim: Deus cuida de mim nas sombras das tuas asas. Não é verdade? Eu ficava, falei, uau! E eu ouvia no rádio a palavra de Deus. E naquele local ali, eu tive um encontro com Jesus. Mas, irmãos, aquele pastor que estava lá comigo, pastora Beth, ele falou comigo: você crê que Jesus vai nos tirar daqui? E eu creio. E aí era final de ano, o judiciário em recesso. E aqueles que já eram culpados, já sabiam que iriam ficar condenados, eles não estavam preocupados. E aquele irmão, ele vira para mim e fala assim:
olha o que eu vou fazer. Ele pega as coisas dele e coloca próximo da janela, próximo de uma grade assim, e fala assim, ó, ele falou assim para mim, eu vou ficar aqui olhando para lá, porque de lá virá a minha liberdade. Até o Natal, o meu alvará vai sair e eu vou passar o Natal em casa. Irmãos, isso era 20 de dezembro. O juiz estava longe, estava todo mundo longe. Ninguém queria saber de ninguém. E aí, ele fica lá, dia 20, dia 21, e toda hora ele olhava e falava assim, está chegando o meu alvará, está chegando a minha saída, está chegando a minha liberdade, está chegando, está chegando. E aí as pessoas olhavam assim, uns não entendiam, zombavam, outros implicavam com ele. E aí foram passando os dias, dia 22, dia 23, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, pastor. Chegou o coronel lá da unidade, virou para nós e falou assim, ó, não sei o que aconteceu, mas ali fora está um oficial de justiça. E ele está com 12 alvará de soltura para alguém aqui. E aí ele levanta, ele vem me dar um abraço, ele fala, nós estamos nessa, cara. E ele desce daquele local. E o primeiro nome que o oficial de justiça fala é o nome dele. O segundo nome foi o meu. E ele começa a falar com um, com o outro. E aqueles que estavam lá já sabiam que eram culpados, porque estavam envolvidos, também tinham uma expectativa de poder sair. E eles ficam atônitos quando termina o nome daqueles 12 que saíram. E aí eu lembro como se fosse hoje. Tinha um dos policiais que estavam lá, um dos militares que estavam lá. Ele era dessa religião, né, a religião matriz africana. E ele fazia, sabe, ele batia no pastor, ele fazia assim, coisas horripilantes. Mas o pastor nunca revidou. Nunca revidou. E aí ele chega para ele e começa a chorar, pedindo perdão para o pastor, por tudo que ele tinha feito. E o pastor vira para ele e fala assim, olha, eu não tenho muito, eu não tenho nem como te ajudar, mas uma coisa eu tenho. Pegou a Bíblia dele assim, velhinha, tipo a minha assim, bem rasgada, e deu para ele assim, e falou assim, ó, receba em nome de Jesus. Irmãos, naquele momento eu presenciei um homem de quase 2 metros de altura desabar no chão, guias de macumba saindo para tudo quanto é lado, assim, estourando, explodindo. Uma coisa sobrenatural aconteceu ali. Aquele irmão, aquela pessoa, aquele homem, ele foi condenado a 15 anos de cadeia. Hoje ele é pastor numa igreja. Deus faz, irmãos. Deus faz, irmãos. Deus faz em nossas vidas. E por que eu estou falando isso aqui para vocês, irmãos, dentro dessa palavra? Porque o tempo do processo, ele está forjando em nós, e vai chegar o tempo em que a promessa que Deus fez para a sua vida vai se manifestar. Aleluia! Nós saímos de lá e foi tão bom. Vocês têm uma ideia como foi sofrido para nós? A Michele estava no resguardo do nosso filho Juliano. E ela ia com o nosso filho com 1 mês de vida lá me visitar. Imagina isso. Imagina, irmãos. Mas Deus foi fiel. E aí nós saímos de lá e fomos para a igreja. A promessa se cumpriu. Vocês se casarão, formarão família e servirão a Deus. E eu louvo a Deus, louvo a vida do nosso pastor Ricardo, fez essa oração aqui. Eu não esperava por isso, mas a nossa família, eu e minha esposa, nós temos buscado direcionar os nossos filhos, a nossa casa, nos caminhos. E eu digo aos irmãos, mesmo que demore, mesmo que você não veja, continue lutando pela sua família. Continue lutando pela sua família.
Existe um tempo do processo, irmãos. Existe o tempo do até que de Deus. Mas também existe o tempo do de repente de Deus. Atos, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vocês conseguem entender que é parecido com o que nós estamos vivendo aqui? Volta no 1, por favor, Jorge. Vocês conseguem entender? Estavam todos no mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar. Irmãos, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém que está aqui: o de repente de Deus está chegando na sua vida. Aleluia! O de repente de Deus está chegando na sua vida. Naquele momento, os discípulos foram revestidos de poder. Naquele momento, eles foram transformados, suas vidas foram transformadas de uma maneira inesperada e poderosa. Aquele processo tinha acabado. O processo de esperar tinha acabado. Por quê? Porque quando Deus traz o de repente, irmãos, o poder, a renovação, a transformação, nesse momento chega e não há como impedir. Não há como impedir a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Eu declaro aqui nessa noite, em nome de Jesus, vidas sendo transformadas, vidas sendo renovadas, vidas sendo cheias do Espírito Santo para poder fazer tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. O até que de Deus, ele vai nos levar ao de repente de Deus. O até que de Deus, a espera, o processo, a disciplina, saber esperar o momento certo, a hora certa, vai nos conduzir em linha reta, sem reclamar, sem murmurar, para encontrar aquilo que Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Irmãos, finalizando a minha palavra, em nossas vidas precisamos ser fiéis, na certeza que a intervenção de Deus vem. E quando acontece, quando chega, Cláudio, quando ela vem em nossas vidas, ela muda toda a circunstância. Toda a circunstância. E se você está aqui essa noite, eu não sei o que você veio buscar, não sei o que você precisa, mas Deus manda te dizer. Levante as suas mãos, recebe essa palavra. Deus manda te dizer que o de repente de Deus chegou para você. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero chamar o ministério de louvor. Aleluias. Rebachuri andarabas. Rei cantarabassuri andaraias. Oh Deus, aqui está. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh Deus, aqui está o seu povo, Deus. Oh Deus, aqui está, Senhor, os seus filhos, Deus. Oh Deus, os seus filhos, ó Pai, vieram aqui essa noite, ó Deus, na certeza, Deus, que o Senhor é o Deus da vida deles. Eles não estão aqui em vão. Eles não estão aqui em vão.
Eles estão aqui porque o Senhor é aquele que direciona os seus passos. O Senhor é aquele que dá a direção, que dá, ó Deus, o controle, que está no controle da vida de cada um. Feche seus olhos em nome de Jesus. E quando o ministério de louvor vai tocar um louvor, faz esse louvor como uma oração, porque o Deus do de repente está aqui essa noite, e você não vai sair daqui sem receber o seu milagre em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que eu procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, chama por Ele nessa noite. Jesus, Ele está aqui. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus.
Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Enquanto os instrumentos estão tocando, esse é o seu momento com Deus. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser vir aqui, se ajoelhar aqui, eu quero te dizer, Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Se você hoje está aqui, se você nessa noite está aqui e você está precisando, Léo, eu preciso de algo impossível. Eu preciso de algo impossível. Eu estou há anos buscando, eu estou há anos no processo e eu estou precisando receber daquilo que Deus tem para mim. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a você vir aqui na frente nessa noite e nós vamos orar juntamente com os pastores. E eu creio que Deus vai manifestar o seu poder e o de repente de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Pastora Cris, por favor, ore com minha irmã. Rebassori andarabassorias, recantarabachei, rebanarabassori andarai. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ribacanderabassori andarai. Aleluia, Deus. Aqui estão seus servos, aqui estão sua serva, aqui está, Senhor, sua igreja. A sua igreja está aqui nesse lugar, ó Deus, e nós cremos, Senhor, que estamos aqui porque o Senhor é o Deus de nossas vidas, o Senhor é o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família, o Deus da nossa provisão, o Senhor é o Deus que nos sustenta, nos dá a direção, e nós somos seus filhos. Por isso estamos aqui, Jesus. Por isso estamos aqui, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com o seu poder aqui essa noite, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, ó Deus, e realiza aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor pode realizar, aquilo que só o Senhor pode trazer, o de repente de Deus nesse lugar. Rebashim andarabarabassori andarai, rei cantarabassuri andarabassorias, rei chei cantarababababababas, rebashei cantarabassuri andarai. Você que fala em línguas, essa noite começa a falar em línguas. Você que não fala, seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Comece a falar agora em nome de Jesus. Reixei cantará mais fogo, mais fogo, mais fogo de Deus, mais fogo de Deus, mais fogo purificando, mais fogo queimando o pecado, mais fogo de Deus produzindo milagres na igreja. Essa igreja de Deus é daqui que sairá o avivamento desse bairro, dessa cidade. É aqui nesse lugar que homens e mulheres estão sendo preparados, forjados para viver uma história maravilhosa de Deus. Rebararabachori andarai, ricandarabassuri andarabassori andarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz seu milagre, Senhor. Faz seu agir. Faz seu agir nessa noite. Faz seu agir. Faz sua história. Cumpre aquilo que só o Senhor prometeu. Cumpre aquilo que só o Senhor pode na vida dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Em nome de... Quero ser a canção que te faça sorrir, ou a canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção
Deus abençoe. Dê um abraço nesse irmão que está ao seu lado. Diga para ele, meu irmão, você é abençoado. Diga para ele, você é abençoado. Você vai viver todos os planos de Deus, todas as promessas de Deus. Você vai viver tudo aquilo que o Senhor falou ao seu respeito. Você vai viver. Você vai viver tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão, por esse momento. Aleluia. Recebemos essa palavra